Fluminense pode se manter competitivo sem se tornar SAF? Descubra isso no canal de maior credibilidade e menos clubista do país. Então, pessoal, falar um pouquinho do demonstrativo do Fluminense de 22, né, para a gente fazer uma avaliação da situação financeira do clube. Então, começando pelo resultado financeiro, é até um resultado financeiro interessante, viu? Não é um resultado financeiro ruim e ele pode ser visto de algumas formas, né? Então, você tem uma receita que cresceu de 21 para 22, de 315 para 330, um crescimento na linha da inflação, não é um grande crescimento, mas em 23, sim, com a conquista da Libertadores, a gente espera que o Fluminense consiga ter não só uma arrecadação de premiação, mas também de sócio-torcedor, receita de bilheteria muito maior, né? Então, a gente vê esse potencial do Fluminense. Mas tem um ponto que eu gostaria de alertar, que é um freio na potência do Fluminense, que é o seguinte: o Fluminense conseguiu ser superavitário antes do resultado financeiro. Então ele teve um lucro de 37 milhões em 22 e 23 milhões em 21. Só que o prejuízo financeiro, que é muito devido à questão de dívida e juros, faz com que o clube tenha superávites pequenos, tá? Então você teve um superávit de 7 milhões em 22 e um déficit de 2 milhões em 21. O que não deixa de ser um resultado até que saudável, assim, o clube fica ali perto do 0-0, né? É um resultado até saudável. Porém, eu gostaria de mostrar um pouquinho a questão do passivo da equipe, a questão dos ativos e passivos. Então, em ativos você tem 530 milhões em 22 versus um passivo de 793 milhões. Isso tudo resulta num patrimônio líquido negativo do clube, ou seja, o clube tem menos ativos do que passivos, o que faz com que todo ano o clube tenha que arrecadar muito mais do que gasta, justamente para poder se manter pagando com os seus passivos, né? E isso é muito bem demonstrado aqui, na relação entre receitas e dívidas do Fluminense, matéria do Globo Esporte, né? Você vê um endividamento que cresce de 665 milhões para 754 e uma receita que cresce de 281 milhões para 350. Então, ao passo que o crescimento do faturamento é importante, ele ainda não chega nem perto do endividamento do clube. Seria muito interessante o Fluminense ter um equilíbrio maior entre faturamento versus endividamento. E isso vai ser essencial para que o clube consiga virar essa chavinha, né, de poder fazer investimentos maiores, né? Isso traduz no tipo de investimento que o Fluminense faz. Ele não faz nem de perto o que ele arrecada. Então, por exemplo, eu vou mostrar 3 temporadas aqui. 21 e 22 foram ótimos reforços, tá? O Caio Paulista ele vendeu por mais, o John Arias valorizou muito e o Cristiano, mas todos reforços ali na faixa de 1 milhão de euros, né? Aí 22 e 23, né? A gente pega aqui, também de novo, Guga, 1,5 milhão de euros. Aí alguns reforços mais na linha dos veteranos, não, você tem um Marcelo vindo de graça, um Thiago Santos vindo de graça, um Keno por apenas 1 milhão de euros. Então o Fluminense está fazendo esse foco em contratações de jogadores mais veteranos ou desconhecidos, para você ter um investimento mais baixo em aquisição. Então, por exemplo, nesse ano o Fluminense já contratou o Terans, ele trouxe o Lelê no meio do ano passado, né? Antônio Carlos. Então, assim, não são jogadores de grande renome, um Gabriel Pires de graça, Renato Augusto. Ele vai nessa linha de pegar jogadores veteranos. E como é que isso reflete no valor da equipe? A equipe tem um valor muito alto, mas não pelos veteranos, né? Os veteranos, se você for ver a maioria, Douglas Costa vale 1,5 milhão, Renato Augusto 1,2 milhões, Keno 1 milhão. Os jogadores mais valorizados do Fluminense são frutos da sua base. Então, por exemplo, o André, o Alexander, o Martinelli, o John Kennedy são todos crias da base do Fluminense, enquanto que o John Arias foi realmente um achado do Fluminense. Então, dito tudo isso, para a gente entender um pouquinho melhor se o Fluminense precisa ou não virar SAF, vamos ao veredito final. Pessoal, vamos aqui ao veredito final, né? Espero que vocês tenham aí gostado do vídeo. Então é o seguinte, a gente trouxe um pouco a amostragem do Fluminense pré-Libertadores. Então a gente vai fazer um novo vídeo quando a gente tiver o balanço já contemplando a vitória da Libertadores de 23. Mas é o seguinte, o Fluminense ele adotou uma seguinte postura, o que é muito saudável. Vamos trabalhar dentro do orçamento, porque nosso endividamento é muito alto, a gente não pode se endividar mais. E o que isso acontece? O que ocorre disso, né? As consequências disso? O Fluminense tem um elenco que ele faz investimentos pequenos em jogadores veteranos, tipo o Marcelo, o Renato Augusto, ele pega do mercado de graça. Então ele não tem o gasto de trazer esse jogador, só o salário, e faz uma mescla com essa base que é competente de Xerém. Os meninos de Xerém são muito bons. Então você tem um Guga, desculpa, o Guga nem é da base. Você tem o Alexander, você tem o próprio André, são jogadores fantásticos que vêm da base do Fluminense e que geram um time muito competitivo.
Agora, a médio prazo, a gente tem que lembrar que o Renato Augusto vai aposentar, o Ganso vai aposentar, e não dá para você oxigenar o time só com veteranos. Eu acredito que o Fluminense, para se manter competitivo, ele precisa conseguir reduzir a dívida e aumentar sua receita. Tem dois caminhos. Ou ele vira SAF, que é o caminho mais curto, ou ele vai ter que continuar esse trabalho do Mário Bittencourt e Cia, de conseguir continuar aumentando a receita, ao mesmo tempo em que manter um time com não tantos investimentos altos e mantendo essa mescla de garotos e veteranos e, obviamente, com boas vendas de garotos para que esse endividamento tenha uma queda no longo prazo. Então, ao meu ver, o perfil do Fluminense é positivo, mas com algumas ressalvas da dívida. E você? O que você tem a dizer do Fluminense? Deixe aí nos comentários.